itens 9, 10 e 11. Pois não, excelência. Requerimento da senhora Daniele Miranda Fonteles é um requerimento que, na realidade, retorna à pauta. Requerimento que já foi... Senhores, silêncio, por favor. Por gentileza, vou pedir para ouvirmos o parlamentar. Por favor, retomado o tempo do líder Pimenta, por gentileza. Um requerimento, senhor presidente, que volta à pauta e que já foi, presidente, suficientemente explicado que não há nenhuma relação com o objeto dessa CPI. Não tem absolutamente nenhuma relação com descontos associativos ou com o INSS. Portanto, é mais uma tentativa da oposição para criar um fato político e desviar o foco da investigação. Quero aqui aproveitar esse tempo para dar ciência a duas questões que me parecem muito importantes. Esta sim para a investigação e também para o Brasil. Nós aprovamos hoje a convocação do Fabiano Zettel. Quem é o Fabiano Zettel? É o cunhado do Vorcaro. É a pessoa que fez a maior contribuição individual na última eleição. E para quem ele fez a contribuição, senhor presidente? Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O cunhado do Vorcaro foi a pessoa que na eleição do Brasil fez as maiores contribuições individuais para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Além disso, Zettel é o presidente da Clava Fort Bank, uma fintech criada, ligada à Igreja Lagoinha. E por que tem relação com esta investigação? Porque o senhor Felipe Macedo Gomes, da Mar Brasil, um dos Golden Boys que roubou milhões de reais dos aposentados e aposentadas, foi quem pagou o Réveillon no estádio do Palmeiras, pagou com o dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas o Réveillon do Fabiano Zettel, do pastor André Valadão, uma festa enorme, um Réveillon enorme, todo pago no 24 para 25, por quem? Pelo Fabiano Felipe Macedo Gomes, com o dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas. E mais do que isso, quem fez campanha no segundo turno da eleição presidencial com o avião do Vorcaro? Quem viabilizou com o Zettel um jato de alto luxo? E nós sabemos que um jato como esse custa muito dinheiro. Para qual campanha, senhoras e senhores? Senhoras e senhores aqui da oposição bolsonarista, para quem foi feito campanha na eleição presidencial com o jato do Vorcaro? Vamos para o Bolsonaro, senhor presidente. Deputado Nicolas percorreu o Brasil. Zettel encheu a conta do Bolsonaro de dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas. E ainda emprestou o jato para o Nicolas percorrer o Brasil, pedindo voto para o Bolsonaro. Encheu a conta da campanha do Tarcísio de dinheiro roubado dos aposentados e aposentadas, para que depois o Tarcísio entregasse para eles a Sabesp, as empresas de saneamento e água do estado de São Paulo. Esse Fabiano Zettel é um cara que enriqueceu da noite para o dia. Eu sei que nesse país tem muitos pastores e pastoras que merecem todo o nosso respeito e que merecem serem homenageados e reconhecidos. Mas nós não podemos permitir que figuras como essa envergonhem
se utilizando como falsos profetas, falsos pastores, que enriqueceram roubando dinheiro do povo brasileiro, que enriqueceram dando golpes no Brasil, como esse Bolsomaster. E eu quero ver, senhor presidente, esse Fabiano Zettel sentado aí nos próximos dias. Espero que o André Mendonça permita que ele venha aqui, porque esta figura tem muito a que esclarecer e nós queremos ter a oportunidade de ouvir essa figura nefasta aqui nessa CPI, presidente. Obrigado, excelência. Com a palavra, a deputada Bia Kicis, para defender o requerimento. Pois não, presidente, só para confirmar, o requerimento do Zettel foi aprovado hoje sem destaque? Sim, excelência, foi aprovado. Então, repetindo, o documento de convocação do Zettel foi aprovado hoje sem qualquer destaque pela oposição, que não está fazendo o menor esforço aqui para blindar quem quer que seja. É isso, presidente? Só para confirmar, foi aprovado? Exatamente, excelência. Ah, então que bom. Porque com certeza também o documento da Daniela e o da Roberta haviam sido aprovados naquela sessão em que foi implementado aquele esquema pimenta da votação em globo, que o PT insistiu em fazer, que nós tentamos fazer a votação individual e eles não aceitaram. E aí quando nós ganhamos, primeiro eles correram para a mesa, para cima de Vossa Excelência, em total desrespeito, e aí virou uma confusão, pancadaria que o PT fez, porque quebramos ali também, além da convocação, de aprovar a convocação da Roberta, que eles acabaram de derrubar, de blindar, da Daniela, que eles vão querer blindar agora de novo, aprovamos a quebra do sigilo do Lulinha. E hoje, né, eles estão conseguindo essa votação em separada porque vergonhosamente desrespeitaram o resultado da votação com a estratégia pimenta que falhou aqui vergonhosamente, e aí correram para o presidente do Senado, o presidente do Congresso, que manteve a nossa votação, que deixou muito claro que Vossa Excelência e todos nós seguimos o regimento, e aí, perdendo de novo, correram para o tapetão, correram para o ministro Flávio Dino, para conseguir aí sim uma decisão no tapetão, uma decisão ilegal, inconstitucional, antirregimental, imoral, de blindagem dessas pessoas que roubaram sim os aposentados, e como eles todos, inclusive o Lulinha, que ficou mais do que comprovado aí que ele viajou com o Careca para Portugal, e que tem essas notícias de que a PF traz de que ele recebia 300 mil mensais, né? Mesadinha que pingava todo mês, do dinheiro suadinho dos aposentados que ficam sem dinheiro para comprar remédio. E aí está essa Daniela aqui também, que eles mais uma vez estão querendo blindar. Eles sim estão destacando aqueles que eles querem blindar. A gente não destacou ninguém, minha gente. A gente quer que investigue todo mundo, até aqueles que eles ficam dizendo que são bolsonaristas, que nunca foram. Eles ficam insistindo e eles blindam os deles. E a gente não blinda ninguém, porque a gente não... Sabe por quê? Porque a gente não tem medo. Primeiro, que a gente não tem medo da verdade. Segundo, que a gente não tem medo das investigações, porque a gente acredita que a verdade virá com investigação. Sem investigação não vai ter verdade. Então, vamos votar tudo. Por quê que vocês foram dizer que queriam votar separado? Está muito claro por quê. Para blindar os de vocês. E nós não estamos blindando ninguém. Então, dá licença. Essa Daniela mesmo que vocês vão fazer de tudo para blindar aqui, a Polícia Federal disse que ela estava envolvida em esquemas fortíssimos, até fora do Brasil. Envolvida não é em questões financeiras pontuais, não. Em desvios bilionários. Tudo ligado ao Careca do INSS, tudo ligado ao Lulinha. É tudo a mesma patotinha. Ela era marqueteira, sempre foi marqueteira do PT, da Dilma. Braço do PT. E é por isso que eles ficam fazendo de tudo para blindar. Eu não vou dizer que eles estejam desesperados aqui, porque eles sabem que aqui eles têm maioria, porque o governo se armou. E o único objetivo do governo aqui
é blindar os seus comparsas, os seus bandidinhos de estimação, aqueles que o povo está vendo, que a Polícia Federal está mostrando e que nós, nessa CPMI, estamos lutando arduamente, senhor relator, para mostrar, para trazer a realidade. E eles estão aqui simplesmente trabalhando com as suas armas inconstitucionais e ilegais de blindagem, correndo para o tapetão e impedindo que essa CPMI funcione. É o que vocês querem, impedir, mas nós estamos aqui e ela vai chegar a um resultado graças ao trabalho hercúleo desse presidente, desse relator e de todos nós que estamos aqui lutando, brigando pela verdade, não vamos nos calar. Então essa Daniela tem que vir aqui sim e se explicar. E por que vocês têm medo? Explica aí. Líder Pinto, quem faz a segunda fala para defender a retirada do requerimento? Deputado Alencar Santana. Quero começar lembrando, já que conseguimos, depois de meses que apresentamos a convocação, inclusive um deles de minha autoria, do Zetel, desde o ano passado, só foi pautado hoje, depois da prisão dele, do sócio do Master, quem sabe ele não seja convocado já para a semana que vem. Afinal de contas, dá tempo. Dá tempo de a gente convocá-lo ainda no mês de março. Não adianta aprovar, como nós aprovamos alguns, e o cara, ninguém chamar. Não vamos chamar não, fingir que não vem, marcar uma data, ele não pode hoje, pode amanhã. E quem sabe, já que nós vamos ter segunda, quarta e quinta, com certeza nós teremos audiências suficientes para que o senhor Zetel venha aqui dizer a relação dele com a Lagoinha, o porquê ele doou 5 milhões para o Tarcísio Bolsonaro, o porquê o Nicolas usou o avião na campanha de 2002 para o Bolsonaro em Caixa 2, o porquê ele ajudou empresas familiares de Minas Gerais e tantas outras coisas. Dá tempo. Eu tenho certeza que irão ali fazer inúmeras perguntas a ele em torno da verdade. E repito, nós estamos votando, perdendo tempo, novamente um requerimento que já foi rejeitado. Nesse aqui agora da senhora Daniela. Que alguns insistem em perder nesse sentido. Mesmo sabendo que é só para tumultuar. Eu queria que colocasse um documento ali, por favor. Para os desentendidos, ou que assim se fazem de desentendidos. Dá para aumentar a imagem ali? Tirar aquele negócio do lado, os nomes? Ah, obrigado. Aí fica melhor para ler. Que eu uso óculos, eu enxergo mal, então eu queria ler também no painel. Lá tá. De 2019, Banco Máxima, assuntos, ingresso de Augusto Ferreira Lima. Não, tem uma anterior ainda essa. Tem uma anterior. Olha lá, 2000, assunto. Não, tem uma. Olha lá, essa mesmo. Assunto, transferência de controle societário do Banco Máxima e de sua controladora Máxima S.A., corretoras de câmbios e tal, para Daniel Bueno Vorcaro. Olha a data lá embaixo. 14/10 de 2019. Presidente do Banco Central, o sumido Campos Neto. Governo do presidente Bolsonaro. Vou ler de novo. 14/10 de 2019. Campos Neto, presidente do Banco Central, que não se coloca o requerimento à votação para a convocação dele. Presidente, o presidiário Bolsonaro. Outra página, por favor. Aí o sócio Augusto Lima, que não veio ontem porque o ministro André Mendonça deu uma decisão favorável a ele. Assuntos, ingresso de Augusto Ferreira Lima como detentor de participação, qualidade e alteração do capital social, de 80 milhões para 180 milhões. Quando 18/10 de 2019, repito, 18 de outubro de 2019, presidente do Banco Central, o sumido, calado Campos Neto, o incompetente, e o presidente presidiário Bolsonaro. Mais uma, por favor. Isso aí não dá para ler de longe, não. Dá para chegar mais perto? Ah, tá aí. Não tá em laranja a parte que em destaque, mas está lá na segunda linha. Termo aditivo de acordo com cooperação técnica, partes, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS e Banco Master. Objeto, alteração de denominação social de endereço de acordo firmado em 2018, do 9 de 2020, para
operacionalização do disposto no artigo 6º da lei tal, com redação para... visando a realização de consignações de descontos nos benefícios previdenciários, cujo titular tinha contraído empréstimo pessoal e operação cartão de crédito. Data da assinatura, 27/12/2021, sendo que em 2020 já estava feito o acordo com o INSS. Senhoras e senhores, isso é matemática, isso é história, é dado oficial, público. 2020 e 2021, para os desentendidos, volto a informar. O presidente é aquele que está preso hoje na Papuda, à época era presidente, hoje presidiaram lá na Papuda, o senhor Bolsonaro. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida de onde começou o Banco Master? Quando o Daniel Vorcar assumiu a presidência? Quando ele assinou o direito de fazer desconto aos aposentados, para roubar os aposentados? Tudo isso na gestão anterior do senhor Bolsonaro. É por isso que ele deu dinheiro para a campanha, por isso que deu aviãozinho, por isso que tem um monte de gente enrolada como o Ibanez e o Nicolas. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!